Será que deu certo? Vamos lá. Estamos ao vivo? Deixa eu ver se eu consigo botar. Estamos ao vivo. Oi, gente, bom dia para todo mundo que tá entrando. Minha primeira live. Estou um pouco nervosa, né? Sempre participei como convidada, então tô aprendendo ainda a mexer aqui. Acho que deu certo. Só vão me mandando se dá para ouvir bem, se o áudio tá tudo certo. Vão colocando aqui para mim, tá? Então, enquanto que o pessoal tá entrando, vou me apresentar então para vocês, para quem não me conhece. Então, eu sou a Carolina Garcia, sou nutricionista, sou formada já há 5 anos e tô iniciando então esse projeto, né? E quero começar então a trazer alguns assuntos que eu mais recebo em consultório, tá? Para compartilhar aqui com vocês e a gente conversar um pouquinho sobre isso. Tá? Então, assim, vou pedir para vocês, se tiverem perguntas, dúvidas, vocês podem colocar também nos comentários, que no decorrer da live eu vou respondendo a todos vocês, tá bom? Então, gente, entrando já no nosso tema da live, né? Esse primeiro tema que eu escolhi foi gordura no fígado, né? Então, isso tá sendo um diagnóstico que eu ando recebendo muito em consultório. E é um dado muito preocupante também, né? Então, eu vejo assim que é um assunto de extrema relevância e importância, então eu quis trazer para vocês hoje sobre esse assunto, tá? Então, basicamente, o que que é, né? O que que causa essa gordura no fígado, tá? Dá para se dizer que é uma doença do estilo de vida, tá? Então, ela acontece quando a gente tem, por exemplo, o excesso de peso, né, corporal. Então, isso pode ser um fator que vai fazer, né, com que você tenha esse diagnóstico. Ou também, né, tem outros fatores que podem estar associados, como, por exemplo, uma resistência à insulina, um pré-diabetes, né, ou até mesmo um diabetes, já que você tenha o perfil lipídico, né, alteração de colesterol também, e a inatividade física, sedentarismo, e também, né, um ponto bem importante é a questão, só vão confirmando se tá tudo, o áudio tá bom, acho que a Josi entrou. E outra questão também que influencia é a questão da alimentação, muito, né, alimentação. Então, por exemplo, você pode muitas vezes ter o seu peso normal, né, não ter o excesso de peso, e mesmo assim apresentar gordura no fígado, né, porque é referente à qualidade da sua alimentação. Então, isso é muito comum de acontecer, tá? O que que acontece, tá? Como ela é uma doença, né, essa gordura no fígado, diretamente relacionada com o estilo de vida, ela acaba, assim, trazendo vários elementos que a gente precisa trabalhar muito forte, né? Principalmente referente a comportamentos, tá? Então, a gente tem o principal deles, né? Referente à alimentação. O excesso de consumo de industrializados, né? Então, tanto alimentos que vão ter gorduras, né? Então, alimentos que vão ser fritos, que vão ser os industrializados que vão ter a gordura hidrogenada, a gordura trans, né? Principalmente. Refinados, né? Os carboidratos refinados. Mas, né? Um destaque bem importante para a frutose, né? Que a frutose, ela acaba também gerando esse acúmulo de gordura no fígado. Então, para explicar para vocês, tá? A gente tem, na verdade, dois tipos de frutose. Então, a gente tem a natural, né, que vem das frutas, e a gente tem a artificial, que vai vir dos produtos industrializados. Então, é essa frutose dos alimentos industrializados
que acaba aumentando, né, o excesso de gordura no fígado, tá? Outra coisa que é muito comum de acontecer também, né? Alimentos que a gente consome muito industrializados, eles vão ter gorduras inflamatórias, né? Então, principalmente o ômega 6 em excesso, né, acaba inflamando, né, o nosso organismo, e são praticamente todo, né, presente em todos os óleos vegetais, né? Pode ser o milho, canola, soja. Então, todos eles acaba inflamando o nosso organismo, né? Então, realmente, precisa haver um equilíbrio na alimentação para a gente modificar, né, nossos hábitos alimentares e não acumular essa gordura, tá? Um ponto importante, né, é que a gente consegue verificar isso em alguns exames laboratoriais. Então, principalmente no exame que a gente verifica TGO, TGP, verifica também ali os níveis de glicose, insulina, hemoglobina glicada, né, que são fatores relacionados com a com a resistência, né, desculpa, com a resistência à insulina. Esses exames, eles já dão, assim, um norte para a gente verificar se tem alguma alteração no fígado, tá? Também a ferritina muito alta, né, pode ser um indicativo de lesão no fígado. E uma coisa importante é o ácido úrico, né? Quando a gente consome muita frutose, né, principalmente de bebidas adoçadas, de refrigerantes, né, de produtos industrializados, acaba também aumentando muito o ácido úrico. Então, esses exames alterados, né, já é um sinal de alerta que pode ter algum problema de gordura no fígado. E sempre, né, o médico vai fazer a confirmação com exames de imagem. Então, nos exames de imagem, né, pode ser ultrassom, enfim, e outros, daí sim você tem o diagnóstico, né, final da gordura de fígado, tá certo? Outra coisa também, tá, que acontece. Ela é uma doença, né, aparentemente, né, as pessoas acham que, eu tô com gordura no fígado, né, enfim, preciso mudar a alimentação e vai deixando, e vai deixando. Só que ela é uma doença que ela é muito perigosa, porque ela é de caráter evolutivo. Então, assim, você começa com uma esteatose hepática, né, que é o nome que a gente dá, né, para gordura no fígado, nome técnico, esteatose hepática. Você inicia com ela e daí, se você não modifica, né, os seus hábitos alimentares e estilo de vida realmente, ela vai evoluindo. Então, da esteatose hepática, né, que é o nível inicial, ela evolui para uma esteatohepatite não alcoólica, né? Então, você já vira, né, uma hepatite que já não é por consumo de álcool, né, excesso de consumo de álcool, e sim por excesso de carboidrato, principalmente os refinados e frutose, né. E aí ela vai evoluindo cada vez mais, né, evolui para uma cirrose e evolui em casos muito severos, né, graves, até mesmo para um transplante, né, hepático. Então, por isso que ela é uma doença, assim, que precisa de muita atenção. E o tratamento dela não tem um medicamento específico, né? Então, assim, eu estou com gordura no fígado, né, tem algum remédio. Não existe um tratamento específico. É a mudança de hábitos realmente, né? É a mudança da alimentação. Então, o que a gente faz, né, geralmente, né? A gente tem 5 pilares, digamos assim, né, que a gente trabalha, né? Que eu trabalho muito no consultório também. Então, assim, depende, cada paciente é um paciente, né? Cada caso é um caso. Então, vai ter pessoas que vai ter essa gordura de fígado, mas não precisa perder peso, e vai ter aquelas que precisam perder peso, né? Que já tem um excesso de obesidade. Então, o tratamento, tá? O primeiro passo do tratamento para quem tem gordura de fígado é a redução do peso, tá? E é uma redução que, dependendo do estágio da sua doença, vai ser de 3% a 5%, né, no estágio inicial, e se for assim um pouquinho mais avançada, pode chegar de 5 a 10% de perda de peso que você precisa. Então, a primeira coisa, assim, para você fazer, né, o seu tratamento de forma correta é a redução do seu peso. Um ponto bem importante aqui é
né, às vezes o paciente chega, né, muitas vezes desesperado também, né, porque é uma doença que é um diagnóstico que você não tem muito sintoma se você está na fase inicial, né? Só se você faz um exame de sangue, né? Um check-up, daí que você vai descobrir. Então, muitas vezes a pessoa fica muito surpresa com aquele diagnóstico médico, né? Ai, do nada, assim, ela recebe aquele diagnóstico. Então, muitas vezes a pessoa quer perder peso rápido. E aí tá um ponto importante, né? Porque a perda de peso rápida, ela acaba prejudicando ainda mais o seu fígado, acaba sobrecarregando ainda mais ele. Então, nesse momento, né, que ele está com esse acúmulo de gordura, você precisa fazer um detox, né, digamos assim. Então, a gente precisa ajudar ele a se regenerar, né, a voltar para o normal dele. Então, nesse momento, perda de peso rápida de 10 quilos, 5 quilos, 8 quilos, né, por semana, às vezes, não é o recomendado, porque essa gordura que você vai estar perdendo rápido vai estar indo tudo pro fígado também, né? Vai piorar ainda mais o seu quadro. Então, a recomendação é que você faça uma perda de peso gradual, né? De no máximo até 4 quilos no mês, tá certo? Deixa eu ver aqui uma pergunta do Alex. Oi, Carol, tens como fazer uma live no turno da noite? Sim, Alex. Eu vou. Se tu não conseguir assistir, eu vou deixar ela salva aqui, tá? Não tem problema. Daí, mais tarde também eu posso passar pra te responder se tu tiver alguma dúvida também, tá? Então, voltando aqui, né, gente? Essa perda de peso, então, precisa ser gradual, né? Precisa ser acompanhada de um profissional. E no máximo, assim, a gente estima 4 quilos, né, de perda de peso no mês para não gerar essa sobrecarga, né, ainda mais no seu fígado, tá? O segundo ponto que a gente trabalha, tá, para o tratamento da gordura de fígado é a alimentação, né? Então, é organizar a alimentação, melhorar os carboidratos da alimentação, né? A gente quando o paciente tem esse problema, a gente não vai diretamente para uma dieta muito restrita em carboidrato, né? Porque o que acontece? Quando restringe muito o carboidrato, a gente automaticamente vai precisar aumentar gorduras, né? Por mais que sejam gorduras boas, anti-inflamatórias, mas nesse momento a gente também precisa de um aporte razoável de gorduras, tá? Então, nesse momento, realmente, é o carboidrato numa quantidade adequada, né? Sem muita restrição de carboidrato. As gorduras também, trabalhando principalmente com as gorduras anti-inflamatórias, né? O ômega 3, ômega 9, principalmente. E proteínas, tá? Um ponto importante aqui. Na questão de carboidratos, a gente sempre vai trabalhar com retirar ao máximo tudo que é pacotinho, né? Tudo que é industrializados, empacotados, porque produto industrializado sempre vai vir, né? Com muito açúcar adicionado, vai ter a frutose, né? O xarope de milho, e também pode acontecer de ter muita gordura, né? Gordura trans, gordura vegetal. Então, a gente restringe, assim, é o primeiro passo, né? É restringir bastante os industrializados. E a gente, né, coloca, né, nessa substituição, então, um maior aporte de vegetais, de legumes, de verduras, de frutas, principalmente, tá? A questão de fibras, a gente precisa trabalhar bastante, porque são as fibras que reduzem o colesterol, né? Esse excesso de gordura que está circulando no seu sangue. Então, a gente trabalha muito com as fibras, né? Vindo das frutas, dos legumes, mas também de alguns farelos, né? Por exemplo, o farelo de aveia é muito bom, né? Nesse momento, a chia também. Então, a gente também trabalha com algumas farinhas integrais, tá? Outra coisa que é muito importante nesse tratamento, né? Aumentar o aporte de vitamina C e vitamina E, tá? Principalmente o fígado, ele precisa muito dessas duas vitaminas. Dependendo do estágio da doença que você apresenta, a gente também pode fazer alguma suplementação, né? Para esse tratamento ser mais assertivo. Mas você fazendo uma alimentação bem diversificada, bem variada, com frutas e vegetais, né?
a gente já consegue um aporte muito bom de vitamina E e vitamina C, tá? Ômega 3, então, nem se fala, né? O ômega 3, ele é bastante anti-inflamatório, então também é necessário o ômega 3, né, para o tratamento de quem tem a gordura no fígado. E agora, né, tem um item que eu acho que a maioria vai gostar também de saber, que é muito presente, né, na mesa, é o café, né? Então, claro, o café, né, sem o açúcar, o café sem o adoçante, mas o café, ele tem a função de ser hepatoprotetor. Então, o café, ele também vai proteger lá, né, as células do seu fígado e vai auxiliar, né, nessa regeneração do fígado. Então, o café também é utilizado nesse tratamento. Então, a gente geralmente faz ali em torno de 200 a 300 ml, né, como recomendação para os pacientes. Outra coisa também que a gente pode lançar mão é de chás. Então, tem alguns chás, né, que são muito bons, né, para o fígado, para auxiliar nessa redução, né, baixar esse nível de gordura. Então, a gente tem o chá de alcachofra, o chá verde, o próprio chá verde, boldo, né? A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado, que tem muitas pessoas que fazem o boldo macerado, né? Só que isso pode causar um dano no seu fígado também, né? Então tem que tomar cuidado. O boldo, ele é muito bom, mas ele pode ser tóxico para o seu fígado, né? Fazendo dessa forma macerada. Então precisa fazer o chá, né? O chá de boldo aí sim pode ser. Então chá de boldo, alcachofra, até a camomila, né? Pode servir como hepatoprotetor, né? Auxiliar nessa redução das gorduras do seu fígado. Outra coisa também que é muito importante, eu gosto muito de frisar, é que o paciente geralmente ele faz uso de várias medicações, né? Então, como geralmente, né, ele vai ter um excesso de peso, muitas vezes vai ter uma diabetes, né, um pré-diabetes, um colesterol muito alto que já faz uso de medicação. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado nessa parte do chá, porque dependendo do chá, ele vai cortar o efeito da sua medicação, né? Ou ele vai potencializar muito o efeito da sua medicação. Então é muito arriscado, assim, né? Quem toma medicação controlada, tomar o chá, por mais que o chá faça bem, mas sempre procura assim um profissional para orientar você, para verificar o melhor horário para você tomar aquele chá, para não interferir nas suas medicações, né? E você não ter prejuízos na sua saúde, tá certo? O terceiro ponto, então, né? Então a gente já falou, né? Os passos para reduzir a gordura do fígado, né? O primeiro passo é perder peso, o segundo passo é referente à alimentação, melhorar a qualidade. E o terceiro passo, né? Atividade física, que é muito importante, né? A gente já tem inúmeros estudos e pesquisas e também aparece nas diretrizes que 150 minutos na semana a gente já consegue melhorar, né, o colesterol, aumentar o colesterol bom, né, o HDL, reduzir o colesterol ruim, melhorar também a saúde do coração, né, como um todo, reduzir a pressão arterial. Então, como tratamento, como forma de tratamento, você fazer caminhada regularmente, por exemplo, né, pode ser um grande avanço para você melhorar a sua saúde, tá? Então, assim, geralmente, né, a gente indica fazer 3 vezes na semana, né, 1 hora mais ou menos, ou fazer todos os dias durante 30 minutos, né? Porque, veja bem, se você caminha, né, de segunda a sexta somente 30 minutos, né, que é um período curto até, né, você já consegue ter uma melhora no seu perfil lipídico, né, e melhorar os seus exames, seu quadro de saúde, né? Lembrando que essa doença, ela é muito grave, né? Ela é muito séria, então às vezes a gente tá, né, como eu tô trazendo aqui para vocês, esse estágio inicial, né, que é só uma alteração, né, tá aparecendo ali a gordura no seu fígado, mas a gente pode evoluir para doenças muito sérias, né? Imagina ter que fazer até mesmo um transplante, né? Então, essas assim, se você incluindo essas estratégias simples, né, que é fazer a caminhada, fazer, né, a inclusão desses alimentos, do café, dos chás, né, reduzir o consumo de alimentos processados, industrializados, você já vai estar melhorando e muito, tá?
E por último, né, os 2 últimos itens que a gente precisa no tratamento é parar de fumar, né, que isso também vai auxiliar, né, a você piorar o seu quadro de saúde. E um ponto mais importante ainda que é o álcool, né? Se você recebeu o diagnóstico de gordura no fígado, não tem conversa, né? Nesse momento não dá para tomar uma cervejinha, não pode tomar uma tacinha de vinho porque é pro coração. Não, lembra que o foco é fígado. Nesse momento, se você tem diagnóstico de gordura de fígado, a gente precisa priorizar a saúde do seu fígado, né? O coração é outra coisa ali, né? Então, nesse momento, não pode nada de álcool, né? Realmente, é uma mudança de estilo de vida. Claro, né, até normalizar todos os seus exames, né, você vai precisar fazer todas essas restrições, mas se você faz, né, com um profissional, sendo acompanhado, você não vai fazer uma dieta, né, que vai passar fome, você não vai consumir alimentos, né, que vai piorar a sua saúde. Enfim, a gente vai realmente diminuir o estado de inflamação, né, do seu corpo e melhorar a qualidade da sua saúde. Então, realmente, né, de todos esses itens, né, o consumo de álcool nesse momento, quem tem, né, esse diagnóstico não pode fazer de jeito nenhum, tá? Para finalizar, né, eu quero ver com vocês, o objetivo da live, na verdade, era ser bem rápida mesmo, bem sucinta. Na verdade, eu queria mais era trazer para vocês, né, esse tema, né, dessa primeira live. Então, todas elas basicamente vão ser assim, né, vão ser bem pontuais, bem objetivas, né. E vou pedir então para vocês, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, já podem colocando ali. E eu vou tentar deixar salva, né? Como essa é a minha primeira live, eu espero que eu consiga aqui salvar depois. Mas eu vou fazer tudo aqui pra conseguir deixar salvo, tá? E só pra finalizar, gente, uma coisa que é muito importante, tá? E que eu vejo muito em consultório, né? Enfim, né? Esse ano eu atendi muitos pacientes com esse diagnóstico, né? E todos eles estavam num estágio diferente dessa doença, né? Então, tinha uns que, por exemplo, tinham um hábito da bebida alcoólica, outros não tinham nenhum hábito, né? Basicamente nem bebiam, né? Álcool, né? E tinha mesmo assim o diagnóstico. Então, assim, a gente muitas vezes acaba inflamando, né, o nosso corpo e consumindo alimentos, por exemplo, refrigerante, suco de caixinha. Então, todos esses alimentos que são industrializados, eles aumentam, né, muito essa frutose no nosso organismo e sobrecarrega muito o nosso fígado. Então, assim, eu cheguei já a atender um paciente que chegava a tomar 2 litros, né, do refrigerante todos os dias, né? Então, até mesmo às vezes em substituição da água, né? Então, isso é muito sério, realmente. O refrigerante, né, para quem tem o diagnóstico, né, da doença, realmente precisa cortar por um bom período até normalizar tudo, né? Então, refrigerante, suco de caixinha, que às vezes a gente acha que é saudável, mas na verdade não é. Alimentos prontos, lasanhas, congelados. O próprio biscoitinho de água e sal, ele também é prejudicial, porque no biscoitinho de água e sal, né, ele vai ter muita gordura, né, adicionada e vai ter ali o excesso de farinha também. Então, às vezes a gente tem alguns hábitos que, mas eu só tomo meu cafezinho preto com um biscoitinho de água e sal. Mas não, aquele biscoitinho, ele também vai ser prejudicial para a sua saúde, né? Então, são vários alimentos, né, que acabam causando, né, esse excesso de gordura no fígado. A Josiane mandou uma pergunta. Tem como identificar sintomas? Então, no estágio inicial, Josi, não apresenta sintomas, assim. Para você, como eu falei, né, antes, às vezes o paciente até leva um susto, vai fazer os exames de rotina e sai de lá com diagnóstico de gordura no fígado. Então, realmente, a gente começa com os exames de sangue, né, TGO, TGP, verifica também ferritina, se está muito alta ou não. Ácido úrico, perfil ali de glicose, perfil de lipídios, insulina, hemoglobina glicada também. São alguns dos exames que a gente avalia, né? E dependendo do resultado dessa combinação de todos eles,
Daí a gente verifica, então, em exames de imagem, que daí é o médico, né, que faz, e daí sim confirma o diagnóstico. Mas no estágio inicial, você não apresenta nenhum sintoma, né, de gordura de fígado. Você vai apresentar, na verdade, se você já tá numa hepatite não alcoólica, daí talvez você apresente uma pele mais amarelada, os olhos mais amarelos, apresenta, se você tem, por exemplo, resistência à insulina, né, um pré-diabetes ou diabetes, muitas vezes, você vai apresentar nas dobrinhas assim do corpo, então aqui na nuca, aqui no braço, a pele mais escura, né? Manchas mais escuras, assim, que a gente chama de acantose nigricans. Então, isso também é um sintoma, né? Que às vezes pode acontecer. Que, às vezes até o paciente chega e diz, ah, mas parece assim que eu tô sujo, né? Que eu esfrego e não sai. E na verdade, isso é a resistência à insulina, né? Outra coisa que pode acontecer já num estágio assim mais avançado é aquela barriga de água, barriga muito grande, né? Ascite, e que em alguns casos, né, realmente é preciso retirar, né, o líquido, enfim, porque acaba pressionando o pulmão. Mas isso já em estágios bem avançados, né? Agora, né, no estágio inicial, para saber se você tem ou não, é verificando, né, por exemplo, passa numa consulta em nutricionista, ela vai verificar os seus hábitos alimentares, muito provavelmente, né, se você consome bebidas adoçadas, refrigerantes, enfim, né, se faz um recordatório e tem muitos alimentos, né, ricos em gordura, ricos em frutose, muito provavelmente ela vai solicitar os exames, né, para verificar, e tendo muitas alterações nesses exames, aí sim, né, pode evoluir para outros diagnósticos, né, com o médico. Um ponto bem importante, no diagnóstico de imagem, quando a gente tem a gordura no fígado, o fígado vai mudando a forma dele, né? Então ele vai aumentando de tamanho, né? O formato dele vai se deformando, digamos assim, né? Então por isso que no exame de imagem tem a confirmação desse diagnóstico, tá? Então, gente, deixa eu ver aqui. O que mais que entrou? Bom, pessoal, tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa, né? Acho que consegui trazer de uma forma bem sucinta para vocês, né? Não quero me estender muito, até porque eu quero, né, que outras pessoas consigam assistir depois a gravação. E se ficou ainda mais alguma dúvida, né, algum questionamento, enfim, que vocês queiram me fazer, podem me mandar aqui nos comentários, né, que eu vou responder para vocês depois, tá certo? E eu vou tentar deixar salvo aqui, que eu falei no comentário antes do Alex, que inclusive ele pediu, né, para ser em outro horário, a gente pode ajustar também, né, ou fazer em outros horários essas lives. Mas por hoje, então, seria isso, tá? Muito obrigada pela presença de vocês, tá? E qualquer dúvida, me mandem as suas perguntas também, tá certo?